Olá pessoal, tudo bem? O percurso do nosso trabalho na disciplina de Oficina de Produção Filosófica 2 inclui a realização de trabalhos acadêmicos voltados aos contextos e temas da filosofia no ensino médio. Isso envolve pensar, em alguma medida, o vínculo entre filosofia e pedagogia, o significado do ato de ensinar e de aprender em relação ao conhecimento e ao pensamento, a relação ensinar e aprender filosofia, bem como os sentidos do ofício do professor de filosofia, da professora de filosofia. A aula anterior nos provocava a começar a pensar essas questões diante do paradoxo ou do que se pode, do que pode ser considerado um paradoxo, ensinar o que não se sabe. Paradoxo porque, em essência, para ensinar algo, espera-se que o instrutor tenha conhecimento prévio sobre o assunto. Ensinar o que não se sabe subverte a ideia básica tradicional de ensino que pressupõe que o professor ou a professora está de posse do conhecimento, que é ele ou ela que possui o conhecimento como saber instituído a ser transferido ao aluno que aprende. Aprender, nesse sentido, é tomar posse do conhecimento, mas isso não pode ser confundido com pensamento. O pensamento, na perspectiva dos autores que nos acompanham ao longo das oficinas, é movente, é trabalho ativo, no sentido de ser sempre um processo de criação, de transformação, de análise. Mais uma vez, nós somos convidados a pensar no ensino numa perspectiva diferente daquela da racionalidade técnica, administrativa, quantitativa, O convite é pensar o ensino como arte de ensinar, em que a produção do conhecimento seja afirmada como um processo de criação com espaço, tempo para o pensamento e que a aprendizagem seja uma aprendizagem significativa. Por exemplo, um professor, a professora pode explorar um conteúdo filosófico, problematizar um tema, um tópico, de modo a facilitar a relação do estudante com o pensamento, ao invés de criar obstáculos para essa relação. Nessa abordagem, a professora age mais como um mediador ou um guia no processo de descoberta, incentivando o pensamento crítico e a pesquisa no processo de ensino-aprendizagem, em vez de simplesmente transmitir, então, ao invés de simplesmente transmitir informações. Esse aparente paradoxo, um professor que se declara ignorante sobre um tema, mas que ainda assim ajuda os outros a aprender, nós vimos se destacar no papel de Sócrates como facilitador do conhecimento no final da oficina de produção filosófica 1. Vimos que ao questionar os seus alunos e a encorajá-los a examinar as suas próprias crenças, Sócrates desafiava a ideia tradicional de que ensinar requer conhecimento prévio completo do assunto. Em vez disso, ele demonstrava que a educação pode ser um processo de exploração conjunta e de constante questionamento. Algo do paradoxo de ensinar o que não se sabe se faz presente na abordagem de diferentes filósofos, seja na adoção de métodos similares de ensino ou na ênfase que deram, teoricamente, a importância do questionamento, da pergunta, do diálogo, do pensamento e da reflexão como formas de alcançar o conhecimento, como em Sócrates, de desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo, como em Kant, de estimular os alunos a aprender através da experiência direta e da resolução de problemas, como em Dewey, de instigar a busca de novas formas de ver e de entender o mundo, como em Nietzsche, enfim, são muitos e diferentes os exemplos. Seguindo ainda a trilha aberta pelo conceito de crise e pelo diagnóstico
da crise do nosso tempo, sinalizados na aula passada, a aula de hoje nos convida a seguir pensando filosoficamente o que é ser educador hoje, e especialmente professora de filosofia, num tempo marcado por extremas desigualdades sociais e econômicas, conflitos políticos, consumismo, fake news, insegurança, espetáculo, enfim, dentre tantos outros problemas, tantas outras questões urgentes do nosso tempo. A aula tem, portanto, o objetivo de encorajar uma abordagem mais crítica e autônoma de aprender e ensinar filosofia, alinhada com a ideia de que ensinar filosofia envolve mais do que simplesmente transmitir conhecimentos e conhecimentos que já se possui, inspirada no pensamento de Marilena Chaui, que sugere a necessidade de enfrentar o real como algo a ser compreendido e que sempre está numa encruzilhada do saber e do não saber. Numa conferência proferida nos anos de 1980, mas que ainda guarda uma atualidade, vamos dizer assim, publicada, originalmente com o título A Morte do Educador, a filósofa Marilena Chaui, pesquisadora, professora brasileira, nos provoca então a pensar um pouco o papel do educador no contexto contemporâneo, nesse nosso tempo de mudanças e suas características e problemas próprios. Lá ela já abordava como a educação sofre e não deixou de sofrer a influência de uma visão tecnicista e instrumental da ciência, da educação, da cultura, da sociedade, que tende a desvalorizar a complexidade da experiência humana no mundo e a dimensão crítica e criadora do ensino. De lá para cá, e sobretudo, diante dos eventos que têm acontecido em decorrência sobretudo das mudanças climáticas, da mutação climática, como dizem alguns autores, e que tem afetado já tantos de nós, tem se tornado cada vez mais difícil de negar o quanto o grande projeto e os ideais de progresso da modernidade, de desenvolvimento, ele se tornou definitivamente impossível. E por isso me parece tão urgente pensar a respeito dessas questões, desde esse lugar que nós aqui ocupamos. Então a referência da aula de hoje é parte dessa conferência, publicada com o título O que é ser educador hoje? Da arte à ciência, a morte do educador, que foi publicado como capítulo no livro Marilena Chaui, em defesa da educação pública gratuita e democrática, organizado por Homero Santiago, e que faz parte da coleção Escritos de Marilena Chaui, publicados pela editora Autêntica. Então o texto nos ajuda a problematizar um pouco a redução, a questão da redução do papel do educador, do papel da educadora a um mero transmissor, uma mera transmissora de conhecimento, de informações, um mero executor de técnicas pedagógicas. O texto nos convida a realizar a crítica da transformação da pedagogia numa ciência técnica, que reduz então, que reduziria, limitaria o papel do professor a um mero executor dessas técnicas. Claro que não se trata de negar a importância das técnicas pedagógicas no exercício do ofício do professor, não é isso, Mas o que está em jogo no argumento é justamente o foco excessivo na técnica, que limita então essa capacidade do ensino promover o pensamento. A defesa, ao contrário, é que o ensino possa ser visto, possa ser pensado, possa ser construído como uma arte, como a arte de ensinar. Então, nessa videoaula eu gostaria de destacar especialmente o tópico em que a filósofa fala da relação entre a ciência e a morte do educador. Chama atenção ao fato de que ela começa essa discussão de mãos dadas com Spinoza e a sua ética, que é um trabalho, é um filósofo que ela conhece muito e é uma grande pesquisadora. Spinoza considera os afetos como uma disposição interna, ou ethos, que abrange a nossa vida por inteiro, corpo e alma. O nosso corpo, o corpo humano, pode ser afetado de muitas maneiras. Algumas dessas maneiras, por exemplo, aumentam ou diminuem a nossa potência de agir.
A alegria e a tristeza são os afetos fundamentais dos quais todos os outros derivam e por isso eles são tão cruciais. No texto vocês encontrarão o termo sentimento como sinônimo possível de afeto. Mas do que falamos precisamente quando falamos de alegria e de tristeza como conceitos centrais na filosofia de Spinoza? A definição que ela traz no texto, e que é bastante didática, diz o seguinte: a alegria é o que sentimos quando percebemos um aumento em nossa realidade, um aumento de nossa força interna e capacidade de agir. A alegria promove o aumento do pensamento e da ação e é o caminho para a autonomia individual e política. A tristeza, ao contrário, surge quando percebemos uma diminuição de nossa capacidade de agir, levando a um aumento de nossa impotência e levando à perda de autonomia. A tristeza é o caminho não para a liberdade, mas para a servidão individual e política. E ela é frequentemente manifestada por meio dos afetos do ódio e do medo. Então nós podemos pensar com isso que a razão e o pensamento florescem a partir do desejo e do afeto que aumentam, né, a nossa potência de existir, que aumentam o nosso ser, que intensificam essa potência. Em contrapartida, a ignorância e o medo cultivados, né, pelos poderes dominantes e por uma educação depositária, eles servem como instrumentos de opressão, né, mantendo as pessoas num estado de submissão, num estado de dependência, de servidão, de ignorância. Spinoza entende, então, né, que alegria e tristeza são fundamentais e representam, então, o aumento ou a diminuição da nossa potência de existir, né, respectivamente, mobilizando profundamente a nossa capacidade de ação e autonomia, tanto pessoal quanto coletivamente. Como isso se relaciona com a crítica aos ideais de progresso e ao positivismo científico? Marilena Chauí aborda a crítica de Merleau-Ponty a certa abordagem da ciência moderna que, ao reduzir a realidade a variáveis manipuláveis, desumaniza o ser humano e cria um ambiente de alienação e de falta de sentido. Assim como Spinoza identifica a tristeza como caminho para a servidão, o progresso tecnológico, ao criar uma sociedade de objetos manipuláveis, nos afasta da verdadeira autonomia e liberdade. Ele nos priva da alegria autêntica que surge do aumento do nosso ser e da nossa capacidade de interagir com o mundo de maneira significativa e responsável. Esse progresso, então, se torna um nefasto portador de tristeza, de perda de realidade e potência de ação e muitas vezes intensifica a opressão e o controle social. Cito uma passagem da autora. Spinoza dizia que a razão só inicia o trabalho do pensamento quando sentimos que pensar é um bem ou uma alegria e ignorar um mal ou uma tristeza, no sentido de permanecer na ignorância. Somente quando o desejo de pensar é vivido e sentido como um afeto que aumenta nosso ser e nosso agir, é que podemos avaliar todo o mal que nos vem de não saber. Pensar, agir, ser livre e feliz constituem uma forma unitária de viver, individual e politicamente. Ignorar, padecer, ser escravo e infeliz também constituem um modo unitário de existir. Por isso, escrevia Spinoza, não há instrumento mais poderoso para manter a dominação sobre os homens do que conservá-los no medo, e para conservá-los no medo, nada melhor do que conservá-los na ignorância. A autora cita as reformas educacionais no Brasil pós-1968, o quanto elas ilustram como a pedagogia foi transformada em uma ciência técnica voltada para formar uma força de trabalho, evidenciando então a aliança entre ciência, tecnologia e ideologia. Essa transformação reduz a educação a um mero meio de reprodução de relações de classe e relações ideológicas, ao invés de promover o desenvolvimento integral do ser humano.
Outro ponto que merece destaque é a descrição, né, de formas antidemocráticas de lidar com o pensamento. Essas incluem a exclusão de certas classes sociais da produção cultural, a limitação do acesso à cultura e ao saber através da indústria cultural ou da censura, e a criação de uma divisão social do saber tecnológico. O que acontece? Acontece que essas práticas, elas resultam em uma estrutura, em estruturas onde o conhecimento ele é manipulado social e politicamente, excluindo os indivíduos da verdadeira compreensão e mantendo-os numa posição de incompetência, de servidão. Então, diante dessas questões, a função, né, do educador, ela se torna crucial. Em vez de aceitar uma pedagogia como uma ciência técnica e objetificada, é necessário buscar recuperar, né, o ensino, a arte de ensinar, como uma arte que envolve uma crítica corajosa, reflexiva, né, sobre o nosso próprio trabalho como professores, como professoras. O texto nos dá a pensar que para promover uma educação verdadeiramente emancipadora, vamos dizer assim, nós precisamos entender como a ciência e a tecnologia elas podem ser usadas, né, para o controle social e refletir criticamente, né, sobre a prática educativa. Que educação, que ensino de filosofia nós queremos trabalhar? Por que e para quem? Né? Queremos valorizar a autonomia, o pensamento, a criação, ou seguiremos, conscientes ou não, formas já reconhecidas de dominação e de alienação? Vale notar que no preâmbulo da conferência, a filósofa destaca os vínculos entre paideia e política e entre filosofia e pedagogia e problematiza brevemente essas ligações em 3 filósofos, Platão, Rousseau e Hegel. Ela mostra que, embora por motivos filosóficos diferentes e por finalidades políticas distintas, a pedagogia hegeliana, como a platônica, como a russeniana, é um recordar, um lembrar. O ponto em comum nos 3 filósofos é o de que ensinar e aprender são uma arte inteiramente relacionada com a morte de Sócrates, a morte das origens naturais, a morte do trabalhador espiritual. É o que leva cada um deles a criar um vínculo entre filosofia e pedagogia e, além disso, o aprender e o ensinar como diálogo, onde mestre e aprendiz estão numa relação de palavra partilhada. No entanto, ela se pergunta, o aluno platônico, o aluno rossiniano e o aluno hegeliano, com quem falam? Falam com o morto. Sócrates, o silêncio das origens e o trabalho da história são os mortos com quem se fala. Então, do que se trata, na verdade, é da dimensão simbólica do ensinamento e do aprendizado. É isso que fica como questão para nós, né? Que se manifesta, então, né? A dimensão simbólica que se manifesta nesse diálogo com o outro silencioso, do qual a palavra e o pensamento do aluno poderão nascer, né? Um outro que não é alguém porque é o saber. Nesse sentido, a arte de ensinar, como toda a arte, é também ela ofício de segredos e mistérios, como diz a autora no texto, né? A morte do educador, ela é também, dirá a autora, a morte de uma arte milenar, a de fazer vir ao mundo um saber que já estava ali e pedia para nascer. Ou seja, o educador não vive numa forma, né, de ensino em que a arte de ensinar se reduz a mero reconhecimento, a um simples lembrar. A arte de ensinar, como toda a arte, como escreve a Marilena Chauí, é ofício de segredos e mistérios, né? Quer dizer, ela envolve toda uma complexidade, sutilezas, né? Um conhecimento que nem sempre é completamente visível, nem meramente lembrado, e o pensamento é atividade e expressão, né? Também da nossa capacidade de agir e de transformar o mundo. Bom, pessoal, fica no aula à disposição
para o aprofundamento e ampliação dos estudos, né? Um material bibliográfico com o texto, né? A parte do texto trabalhada hoje, para que vocês possam fazer a leitura, e também uma pequena referência audiovisual, um pequeno vídeo que complementa essas discussões, que pode dialogar com isso tudo que nós trabalhamos, e o nosso fórum, né, de discussão da aula de hoje, para que a gente possa ampliar ali a nossa discussão juntos. Por hoje é isso, o pensamento continua, até o próximo encontro e uma boa semana a todas e a todos.